Caríssimos e caríssimas, que bom ter você comigo aqui em nosso espaço virtual. E para você que está aí do outro lado, que às vezes está um pouco desanimado, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, como diria já a canção. A gente começa essa quinta-feira olhando o texto de Mateus capítulo 6, versículo 7 ao 15, e a gente também costuma olhar para a realidade. E nós estamos aqui olhando o caso lá de Cambé, no estado do Paraná. Os dois jovens, que estavam dentro da escola, vivendo a sua vida, que sofreram a violência que bateu à sua porta e lhe feriu um golpe de tiros. A gente fica, primeiro, indignado porque a gente não entende o que leva um ser humano, na sua natureza, disparar contra outro ser humano que nem conhece, nem sabe quem é. Isso pra gente é algo assustador. Não interessa onde a pessoa estava, talvez, em qualquer lugar que a vida humana ceifada deve nos causar indignação. Ainda mais dois jovens que estavam na escola. Mas também, por que não ficar indignado que, de repente, o autor dos disparos é encontrado morto em sua cela e ninguém viu, ninguém sabe quem é, quem foi. Bom, é algo que é misterioso. E, como eu disse, a nossa visão de fé envolve preservar a vida. E aí, lembrando o texto de Mateus, que nós lemos ontem, quando falamos que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, e nós não temos o direito de tirar nenhuma vida. Aí alguns falam que tem radicalidade, nem a vida dos animais nós podemos tirar por motivo fúteis, por apenas tortura. Também falando em vida, temos aí o caso dos milionários que resolveram e verificar, no caso, os restos do Titanic e de repente estão perdidos dentro do mar. Tem coisas que nós costumamos fazer, coisas tolas, e talvez essa seja uma delas. Por exemplo, o caso do padre do balão, que resolveu fazer um ato de pegar os balões de gás e se amarrar e levantar voo e ir em direção ao céu. E agora foi um caso contrário, as pessoas resolveram fazer uma viagem até o fundo do mar. Primeiro, a gente, quando olha para esses atos, primeiro pensa na família, nos amigos, nos conhecidos, naqueles que gostam, amam, e até mesmo aqueles que não gostam da gente. E se fôssemos nós dentro do submarino, se fôssemos nós que vamos subir no balão. Ah, mas eu não sou ele. Não, você não é ele, mas não cabe piada, não cabe brincadeira, não cabe zoeira, como diz o jovem. E cabe a gente entrar primeiro analisando os fatos, Aconteceu, não tem mais o que discutir, o que brincar. Cabe agora a gente ser solidário e pedir a Deus que nos ajude e que console a família e que, nesse caso, seja fraterno. E aí, olhando para Japeri, a minha cidade está fazendo vamos dizer assim, uma CPI da fake news, onde um vereador inquere um cidadão, o vereador acusado em rede social, vítima da fake news, de acordo com o vereador, sobre o fato do cidadão ter postado isso ou aquilo. Bom, eu sei que CPI é para a pessoa se projetar politicamente, e esses vereadores estão caçando o que fazer, já que o tempo deles está ocioso, ao meu ver. E eu vou parar por aqui, porque senão a gente não consegue dar conta do dia de hoje. Lembrando que o evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 15. Primeiro, nós estamos ainda no Sermão da Montanha, tem que lembrar disso. O Sermão da Montanha consiste no capítulo 6, capítulo 5, quer dizer 5, 6, 7, do evangelho de Mateus. Hoje Jesus traz para nós
um modelo de oração. Ele traz para a gente toda a temática de uma oração que envolve os 3 aspectos sociais. O primeiro aspecto, o aspecto da sua relação com Deus. Pai nosso, Pai nosso. E a sua contemplação, que Ele é santificado. O segundo aspecto, ele traz a relação com o outro. Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino. Ele traz a relação para o outro, complementando com perdoai as nossas ofensas, a relação com Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, uma relação com o outro, com o próximo. E o terceiro aspecto é o aspecto material. Dai-nos o pão nosso. Dai-nos o pão nosso. E aí, a questão física. Como eu disse, o Sermão da Montanha ele é falado para os religiosos daquele contexto, porque não para os de hoje. Ele é falado para os cidadãos em nosso contexto e é falado também para todos. E o Pai Nosso, sendo uma oração da comunidade, a oração que o Jesus, Senhor da história, nos ensinou, não é qualquer um que nos ensina essa oração, ele é uma oração que já vem completinha, sem necessidade de invenção de fórmula, pois envolve esses 3 aspectos. E a gente, quando olha para o Pai Nosso, a gente percebe aí uma capacidade de diálogo com Deus, que passa pela realidade humana. Talvez o que nós não percebemos, que o Pai Nosso é uma oração que nos compromete. Nos compromete não somente naquele momento da oração, mas em todo o caminhar. O Pai Nosso é uma oração que, primeiro, traz Deus para ser nosso Pai. Segundo, que traz a realidade do humano, da tentação, traz a realidade do perdão, traz a realidade da necessidade de pão. A gente, quando puxar um Pai Nosso na beira do campo de futebol, que é muito comum, a gente percebe isso, quando puxar um Pai Nosso numa missa, ou quando puxar um Pai Nosso em casa sozinho, quando estiver desoração, tem que levar em conta aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos apresentando a Deus. Primeiro, apresentamos a Deus as nossas dores, os nossos pesares. E nós temos muito mesmo o costume de ficar com uma prece de eu quero, eu preciso, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. O Pai Nosso pede que nós reconhecemos a santidade de Deus e que essa santidade só é perfeita quando nós a vivemos em nossa vida. O Evangelho de hoje, ele é o Evangelho que nos mostra que o Pai Nosso é uma oração que nos deve impulsionar para a vivência do dia a dia. Talvez nós precisemos entender que o Pai Nosso é para nos fazer entender que a vida é mais do que apenas um culto externo, um culto de aparência, mas um culto interno também. Deus nos abençoe e nos ajude, que essa quinta-feira seja repleta da bênção do Deus, da vida, e que possamos rezar, orar o Pai Nosso, mas não apenas com a boca, mas com toda a nossa vida e vivência. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem é de boa tarde. Que Deus nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato.